dia, turma do terceiro ano, tudo bom com vocês? A professora Luana vai passar mais uma revisão de português. Vamos falar de verbo imperativo e verbo infinitivo. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita saúde e muita paz. Vamos lá, nossa revisão? No nosso slide 2, vamos falar um pouco da introdução do que vai ser feito nessa pequena revisão. Vamos trabalhar com o livro 2, tá? Na página 86 a 96. Os tópicos que vão ser abordados nessa pequena revisão é gênero textual e vamos falar um pouquinho de verbos, né? Como eu já disse no nosso na nossa abertura, vamos falar de verbos do infinitivo e imperativo. Vamos lá? Voltando ao nosso slide, turma, vamos dar seguimento aqui à nossa revisão, né? Então, no slide 3, a professora colocou dois exemplos, né, de gênero textual e de verbos. Então, vamos observar. Lá no slide 3 diz assim: o gênero textual ele pode ser definido como unidade formadora de sentido com intenções discursivas. Nesse sentido, o emissor ele pode revelar um meio de um discurso, isso num texto, tá? Então, ele pode informar, convencer alguém, contar uma história, persuadir, instruir, posicionar ou opinar a algo, tá? Agora vamos aos gêneros. Eles podem adaptar a nossa necessidade de comunicação. Como assim? Eles podem remodelar o que eles sentem o tempo todo. Na medida que for acontecendo alguma situação, eles vão demonstrando os sentimentos deles, né? Então, são necessidades de comunicação que dependem de tempo e que são produzidos. Os verbos. Os verbos é uma palavra que indica acontecimentos que também está junto com esse tipo de gênero, tá? É uma palavra que indica acontecimento, representando o tempo todo uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem em torno de um verbo. A língua portuguesa tem várias classificações verbais quanto à estrutura e veremos dois modos como o verbo se apresenta e quem são, e os verbos no infinitivo e no imperativo. Os gêneros textuais, só para fazer um resumo e para dar um exemplo para vocês. Os gêneros textuais, a professora falou que são classificados como características comuns, né, que os textos apresentam em relação à linguagem do conteúdo. Então, vamos lá. Exemplos de crítica jornalística também dentro de um texto, uma receita de um bolo, tá? Um bilhete ou uma lista de supermercados. Esses são alguns dos exemplos, né, que vem dentro do texto para vocês abordarem. Vamos ao exemplo. Por exemplo, na carta pessoal é comum. Por que é comum? É comum encontrarmos uma linguagem e a presença de assuntos, né, ou fatos que são escritos ou narrados, falados de forma oral, né, nos momentos que acontecem esses fatos, no tempo certo. Ele pode acontecer no presente, que nós estamos agora, pode ter ocorrido lá no passado ou que vai acontecer futuramente. Já a carta aberta destina a sociedade a seu tipo dissertativo argumentativo. Tá bom? Esse é um dos exemplos. E sobre os verbos, vamos falar um pouquinho aqui dos exemplos. Nos verbos, a gente pode falar um pouquinho do seu modo, né? Como a professora falou, do presente, do passado, do futuro. Eles são flexionados em modo, em número ou em pessoa. Tá bom? Eles são variáveis e o que vocês têm que observar também, que embora sejam muitos elementos que constituem essa classe, a dedicação para estudar é necessária para alcançar a norma padrão da nossa língua. Tá bom? Então, só alguns exemplos para que vocês possam observar na nossa abertura aí do nosso slide, tá? Da nossa revisão.
E agora vamos para o slide seguinte. Vamos falar agora. Na língua portuguesa temos vários gêneros textuais que são adaptáveis às nossas necessidades de comunicação. São apenas 5 e servem como suporte para a variação dos gêneros. Esses são pontos para perceberem que os gêneros apresentados possuem características definidas, como seu vocabulário, as suas relações lógicas, o seu tempo verbal e a sua construção de frases. Então vamos para os tipos de gênero textual. Na narração de um texto, a principal característica é contar uma história, seja ela verdadeira ou não, e é o tipo de que encontramos nos contos, crônicas ou fábulas. A dissertação é um tipo de texto que você pode escrever com a intenção de convencer alguém sobre suas ideias, como, por exemplo, cartas argumentativas, dissertativas, etc. A exposição nesse tipo de texto é a principal característica e é a apresentação de informações sobre um objetivo, um objeto, um fato ou uma linguagem clara e concisa. Tá? E tem alguns exemplos que encontramos no nosso gênero textual, como reportagem, resumo, artigo científico ou seminário. E aí temos também uma opção, uma situação muito importante que devemos observar dentro dessa exposição, que é a injunção, tá? Dentro desse tópico aí de gênero textual que estamos falando, tá? Então, nessa partezinha aí, devemos ter uma mera atenção quando se fala em injunção. Ah, professora, por que injunção? Então, vamos lá que eu vou explicar. Porque dentro de injunção, o que vem abordando? Ele fala o seguinte: com o uso dos verbos no imperativo, os textos têm a finalidade de ensinar, a finalidade de orientar e a finalidade de instrução. Ele instrui, ele ensina e orienta o interlocutor, todo passo a passo de como ele vai fazer, para que ele possa ter um manual, um direcionamento sobre aquele conteúdo que está sendo passado, escrito e abordado em todos os seus tempos. Por exemplo, temos aqui manuais de instrução, temos um exemplo como receitas de bolo, receitas culinárias, bulas médicas, receituários, regulamentos e editais, etc. Então, são alguns exemplos de textos descritivos que têm como objetivo a descrição de coisas, pessoas ou situações. Pode ser uma boa descrição objetiva ou subjetiva, sendo encontrada em textos literários, relatórios, guias de viagens. Vocês vão observar uma simples imagem de uma receita de bolo, né? Então, nessa receita, o que está escrito nesse caderno são informações textuais, né? Então, antes, vamos identificar o seguinte: nessa não é só a receita, não. Vamos observar o que é receita. Como falamos de receita? O que seria uma receita dentro de um gênero textual? Receita é uma característica que tem o título do nome, né? Por exemplo, bolo de cupuaçu, bolo de tapioca, todo tipo de exemplo. Então, na receita, o título é uma característica. Depois, os ingredientes que estão sempre acrescentados, né, em números, e depois letras por extenso. Então, esses são os tipos de ingredientes que estão atrelados também à característica. Vamos falar também do modo de preparo, depois as dicas. Então, tudo isso ele é bem claro, essa linguagem desse texto. Ele fala de forma bem objetiva o que ele quer mostrar para vocês, que nessa receita vocês têm que usar esses ingredientes, preparar da forma correta, com a finalidade de formar um bolo simples e bonito, né, para que ele possa crescer e chegar ao seu objetivo. Então, essa é a finalidade: instruir, direcionar a esse objeto para crescer. Então, vamos observar. Temos aqui a informação falando sobre um pouco da injunção. A injunção é o ato de ordenar e de mandar alguma coisa e também de executar. Ele tem o objetivo de levar as pessoas a
agirem de uma determinada maneira como forma de alcançar um resultado específico, preparar uma refeição. Os instrucionais são aqueles que apresentam um conjunto de procedimentos que podem ser seguidos em determinada circunstância. Tá? Por esse motivo, ele estabelece interlocuções diretas com o leitor, exemplificam estruturas, receitas, manuais, regras de jogo, guia de sobrevivência e etc. No nosso slide 6, tá? Vamos falar então de algumas revisões de todo o tópico, da estrutura do tópico que já falamos. E o que é importante, vocês observarem que dentro dessas conjunções e flexões dos verbos, existem diferentes formas denominadas de maneiras nominais, né? Infinitivo, em forma infinitiva, com terminações em R, tá? No gerúndio, ing e no particípio, tá? Das suas palavras. Então, apresenta terminações próprias que podem identificar essa finalidade. Então, vejam, tem um quadro embaixo, descrito a forma nominal, as terminações e os exemplos. Exemplos de palavras que terminam com R. Dançar, fazer, sentir, correr, morder, brincar. Então, palavras que terminam com R são exemplos de terminações dessa forma do infinitivo. Tá bom? Observem também que no verbo imperativo, o interlocutor transmite uma ordem, um convite, uma súplica. Alguns exemplos desse verbo, para ficar mais claro, é o conceito de todo modo verbal. Exemplos: vamos, corram, perdoe-me, eu lhe imploro, por favor, diga-me onde fica esta praça, organize-se rapidamente. Então, esses 4 exemplos, eles mostram a forma de dar uma ordem a algo, a alguém, né? Eles falam de uma súplica, ou quando eles vão pedir um convite ou enviar uma carta. Então, é um exemplo bem importante de imperativo. E o que é mais importante que vocês não podem esquecer é que não existe a primeira pessoa do singular eu, tá? Nesse imperativo, não. Vocês vão falar de forma normal, vamos, corram. Não posso falar eu. Por que não posso? Porque não é a primeira pessoa do singular, tá? Então, estamos falando aqui já no plural. Vamos, corram. Então, para fechar a nossa aula de revisão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão de verbos. Peço que releiam as atividades que foram feitas no livro, dessas quais foram revisões de prova, da página 84 a 100, tá? Do caderno 2. A professora espera que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho dessa revisão. Tá? Desejo para vocês um bom final de semana e estarei aqui para estar ajudando a todos vocês, tá? Um grande beijo e até mais. Então, meus amores, turma do 3º ano, encerramos então a nossa atividade, tá? De revisão de português. Eu espero que vocês analisem bem todos esses conteúdos que foram passados pós-prova. Qualquer dúvida, vocês podem observar lá na plataforma, nossos vídeos já estão disponíveis. Também a professora vai estar disponibilizando o áudio com as atividades pelo grupo, tá bom? Tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? Um grande beijo para vocês e bom final de semana.